E aí, cabeção, tudo bem com você? Aqui é o professor Diogo Xavier. E no vídeo de hoje vamos analisar uma redação a respeito do tema tecnologia e a eliminação de empregos. Não sai daí. O filme Tempos Modernos, do cineasta Charlie Chaplin, centra-se na história de um operário que começa a apresentar sequelas pelo seu trabalho exaustivo em uma linha de montagem fordista, na qual cada indivíduo exercia repetidamente a mesma função ao longo da esteira. Eu tenho aqui a contextualização, o contexto. Esse contexto faz parte do repertório sociocultural de quem está escrevendo, no caso eu mesmo, então faz parte do meu repertório sociocultural e ajuda a trazer de maneira mais contextualizada, relacionada, diferenciada o tema e o problema que serão discutidos. Tal modelo tentava robotizar os trabalhadores a fim de massificar a produção, continua sendo a explicação do contexto. Hoje, com os avanços da terceira revolução industrial, esse papel passa a ser exercido frequentemente por máquinas, trazendo à tona a eliminação de empregos devido às tecnologias. Resumindo, a gente tem um tema aqui apresentado, a tecnologia e a eliminação de empregos. Esse pedaço aqui é o que eu chamo de relação. Se vocês ainda não viu o meu vídeo falando sobre a introdução, a história da introdução, como fazer e exemplos de tipos de introdução, clica aí no card porque você terá acesso a uma playlist com todas as aulas básicas sobre a dissertação argumentativa, tá bom? Urge, assim, analisar as causas e as consequências dessa problemática no Brasil. Isso aqui é a apresentação da tese ou dos tópicos que serão apresentados ou desenvolvidos, aprofundados no desenvolvimento. Tá bom? Ah, professor, eu posso já apresentar qual é a causa, qual é a consequência? Pode, se quiser. Mas aqui o que a gente fez foi um roteiro. Tá? A topicalização por meio de roteiro. Quer dizer que o desenvolvimento 1 muito provavelmente vai analisar causas, desenvolvimento 2 provavelmente consequências. Mas pode ser também causa 1 e consequência 1 em um parágrafo, causa 2, consequência 2 em outro parágrafo. Depende aí de como você quer organizar, mas dessa última forma fica mais complexa e mais difícil. A princípio, é sempre bom ressaltar o uso dos conectivos, das conjunções para estabelecer a relação entre parágrafos e entre períodos. Tá? A princípio, convém ressaltar que é inerente ao sistema capitalista a busca pela mais-valia, conceito proposto pelo sociólogo Karl Marx e que consiste na disparidade entre o salário pago e o valor produzido por um determinado trabalho. Isso aqui é o argumento, é o fato que eu estou usando para depois comprovar a opinião. Então, tópico 1, causa, né, a inerência da busca pelo lucro no sistema capitalista. Nesse contexto, de novo, a gente tem aqui o uso de conectivos, nesse contexto, a substituição da mão de obra humana por máquinas objetiva tirar da equação parte dos empregados, reduzindo despesas e o tempo de produção, assim potencializando o lucro. Então aqui a gente tem a opinião e a junção desses dois aspectos é justamente o que consiste, o que constitui a argumentação. Quando eu junto fato e opinião explicando, eu estou construindo, de fato, a argumentação. Pode-se constatar tal situação na utilização de braços robóticos em linhas de montagem de automóveis em funções outrora ocupadas por pessoas. De novo, a gente tem aqui fato, na perspectiva de exemplificação. Desenvolvimento 2. Em decorrência disso, ó, eu falei de causa, agora eu vou falar de consequência. Está aqui a conexão, a conjunção adequada para estabelecer essa relação. O desemprego em massa se faz presente, totalizando 12% no Brasil em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Se eu quisesse retomar o IBGE, eu poderia colocar a sigla entre parênteses, mas não é obrigatório, tá bom? Beleza. Então, aqui ao mesmo tempo eu apresentei a opinião, que é o tópico que está sendo discutido, a consequência, tá? Opinião.
mais fato. O fato é a estatística, a opinião é a consequência que eu estou apresentando. Beleza. Isso torna possível, isso é um elemento de retomada, de novo a coesão construída, torna possível a ocorrência de uma crise, na qual não haverá consumidores suficientes para adquirir os produtos e serviços ofertados. Isso aí é a explicação da opinião. O economista John Maynard Keynes corrobora tal hipótese, uma vez que, para ele, uma das falhas inerentes ao sistema capitalista é a incapacidade de garantir a estabilidade de empregos. Então, aqui a gente tem a argumentação também. A gente tem esse pedaço, o fato, é uma citação, um argumento de autoridade, tá? Fato, citação. E aqui eu tenho a opinião. No momento que nós juntamos essas duas partes, nós temos estabelecida a argumentação. Apesar disso, de novo, conjunção, o surgimento de novas formas laborais, aqui é um caminho interessante aqui, ó, com a conexão, a coesão. O que foi apresentado aqui foi um caminho para uma possível intervenção, ó, o surgimento de novas formas laborais, até porque é o seguinte, gente, a intervenção para esse problema, de certa forma, é difícil. A gente deve criar uma lei para impedir o uso de robôs ou de tecnologias na indústria. Não vai, não tem como. Não tem como lutar contra a evolução da economia, do modo de produção. Mas o que você pode fazer é tentar reverter as consequências, tá? Então, achei interessante apresentar esse início de uma possível intervenção para facilitar, né, fazer uma intervenção real, verossímil, em que dá para a gente acreditar na possibilidade de aplicar. Ó, apesar disso, o surgimento de novas formas laborais, como aplicativos de transporte de passageiros e de entrega, mostra que é possível reinserir no mercado de trabalho os que perderam o emprego devido à tecnologia. Então aqui seria como se fosse um prenúncio da intervenção. Ok? Em vista disso, vamos agora para a conclusão com a proposta de intervenção. Em vista disso, aqui conectivo conclusivo, é o que a gente mais usa no texto em geral. Cabe à iniciativa popular, o agente, representada por autônomos de aplicativos como Uber e iFood, o detalhamento do agente. O detalhamento já é outro elemento importante. A ação, regularizar direitos e garantias trabalhistas a essas categorias. Beleza, é a ação. Meio, por meio de projeto de lei, submetido ao Congresso Nacional com assinatura de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro. Isso aí é o que valida um projeto de lei de iniciativa popular. E aí o Congresso Nacional é obrigado a analisar essa proposta. Enfim, então teve detalhamento também do meio. Então, ó, teve agente, ação e meio. O detalhamento tanto do agente quanto do meio, tá? A finalidade, de possibilitar uma fonte de renda estável a tais indivíduos. Então eu tenho 5 elementos básicos: o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento de algum desses elementos. Em adição, aí veja, se eu tenho duas propostas de intervenção, entre uma e outra, uma aditiva se encaixa perfeitamente. A segunda intervenção não precisa ser tão completa, porque a primeira já está completa. O corretor vai avaliar uma proposta de intervenção completa com os 5 elementos que eu citei. Compete ao Ministério da Educação, o agente, propor a implantação de cursos técnicos superiores, aí a ação, em institutos e universidades federais, é um detalhe. Posso considerar o detalhamento? De cursos técnicos superiores adequados a novos nichos laborais, como assessoria de marketing digital e mentoria em educação à distância. Dá para ser também considerado um detalhamento. Para preparar os cidadãos às necessidades do mercado, aí seria a finalidade, tá bom? Essa segunda proposta de intervenção só não teve detalhado, explicitado o meio. Como podia haver a possibilidade de não caber nas 30 linhas a conclusão de maneira geral, o texto, então eu só fiz nessa conclusão a proposta de intervenção 1 e a proposta de intervenção 2. E aí a minha conclusão é só intervenção, é o que é obrigatório para o Enem. Mas
Se houvesse espaço ou se eu quisesse usar só uma intervenção, eu poderia fazer uma retomada da tese, primeiro, um período, uma frase. Segundo, a proposta de intervenção, uma ou duas. Se coubesse uma completa já era suficiente. E, por fim, uma perspectiva futura. Essa perspectiva futura é uma previsão do que pode acontecer caso essas propostas de intervenção sejam colocadas em prática, de uma maneira mais geral, juntando as duas intervenções, tá bom? Bem, galera, então é isso. Foi essa análise de mais um texto dissertativo argumentativo para vocês analisarem as estratégias argumentativas, a organização, a estruturação. Bem, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse tipo, dá o teu joinha aí para a gente poder continuar produzindo conteúdos desse tipo. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder as novidades. Sempre muita dica a respeito da redação e de língua portuguesa para vestibulares e concursos. E se você acha que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilha com os coleguinhas, tá bom? Por hoje é só, bons estudos e até a próxima. Thank you.